Fala galera, aqui é o Elfo. Aqui é o Célio. A gente tem só um recadinho pra passar. Deixa eu lembrar que é o recadinho. Você corta aí. O primeiro é que nós temos um concurso permanente no Tibiaria agora. Todo mês a gente vai eleger os melhores memes que vocês postaram no tibiaria.com. Todo mês a gente vai premiar um troféu e uma medalha pro primeiro lugar, um troféu pro segundo e um troféu pro terceiro. E no fim do ano, os melhores de cada mês vão concorrer a nosso fansite item, que é a Bard Doll. Então, gente, pra participar é muito fácil. Basta você entrar no tibiaria.com. Antes de qualquer coisa, entra na aba lá The Meme King Contest, que tem todas as regras certinho para você participar. Você vai se cadastrar no nosso site e aí basta enviar seu meme lá, tem o botãozinho envie seu meme. Você coloca o título do meme, upa a imagem, seleciona a categoria, se for português ou inglês o meme, e no conteúdo você só coloca o nome do seu char e o mundo que joga. E o segundo recado, muitos de vocês já devem saber, mas o programa de fansites do Tibia.com está completando 15 anos de existência. Para comemorar, a gente juntou 12 fansites para trazer para vocês um concurso que é o Oscar dos filmes tibianos, o Tibia Movie Awards. A gente vai deixar o link tudo aqui, tem que escolher uma categoria, cada categoria é de responsabilidade de um fansite. Do Tibiaria, a categoria evidentemente é de comédia ou de vídeos engraçados. Quem concorrer a essa categoria, né, consequentemente está concorrendo a nossa Bard Doll também. E aí tem como concorrer aos fansites itens nas outras categorias. Os fansites que se juntaram são o Nabibot, o Viva Tibia, Casal Tibiano, Tibiapedia, Tibia Life, Tibia QA, Tibia Wiki, Tibia Stats, Tibia Events, Tibia TV e Bom Dia Tibia e a gente do Tibiaria. Então a nossa categoria, você tem que fazer um vídeo de humor, um vídeo engraçado, você pode usar a cena do jogo, você pode usar a cena RL, você pode fazer uma animação, qualquer coisa que você quiser, desde que tenha conteúdos do Tibia. E aí você vai entrar no site, que a gente vai deixar linkado aqui, que é o tibiamovieawards.com, e aí é praticamente autoexplicativo, você escolhe a sua língua, né, o idioma que você vai querer prosseguir, o nome do seu personagem, servidor que joga, a categoria que você quer concorrer, e aí bota o link do seu videozinho no YouTube lá. Daí coloca uns brilhos agora. Tchau, 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 Tibiaria! Então, mano, aí tipo... Salve, salve, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do Tibiaria. Aqui quem fala é o Celioski ou o CLSK e bora lá pra nossa estreia, né, molecada? Antes de mais nada, vocês estão bom? Mas tá bom mesmo, chique 10, quase 11, então tá bom, né, galera? Bora lá. Galera, hoje a gente vai inaugurar aqui o nosso quadro chamado Papo na Taverna. Ele consiste aí, basicamente, em a gente convidar o pessoal que faz parte aí da comunidade tibiana para bater um papo aqui sobre o que rola dentro e fora do Tibia e também falar sobre a vida pessoal desse nosso convidado, beleza? Tudo isso, lógico, tomando bom hidromel em uma das nossas tavernas tibiana, tá, galera? E para inaugurar aqui o nosso quadro, hoje a gente tem aqui nada mais, nada menos, ele e o renomado youtuber e influenciador tibiano, se é que a gente pode chamar assim, o Júlio Cateroide. Bosta mole! E a gente já começou chutando balde mesmo, e já chamamos o maior youtuber que tem do negócio, aí da bagaça. Então a nossa entrevista aí ficou dividida em 3 partes, sendo a primeira o Júlio respondendo algumas perguntas que foram feitas pela nossa staff e falando algumas coisas sobre a atualidade. A segunda parte, que ficou extraordinária, na minha opinião, tá? O Júlio fala um pouco sobre a vida pessoal dele, ele conta várias coisas pelo que ele passou, até mesmo antes de criar o próprio canal do Cateroide, tá, pessoal? E essa parte, pra quem é realmente fã do Júlio aí, como eu, ficou muito boa, vocês vão adorar, tá? E a última, porém não menos importante, terceira parte, ele fala brevemente sobre o rebalanceamento aí que a gente está tendo atualmente no Tibia. Ele responde algumas perguntas que vocês fizeram no Instagram, ele também fala bastante sobre o Ares War. Tá? E antes de soltar, molecada, eu queria pedir na humilde aí pra vocês, pra deixar aquele like pra gente, beleza? E pra se inscrever no canal aí, pra dar aquela fortalecida na firma, aquela força pra gente, porque dá bastante trabalho aí, tá gerando esse conteúdo aí pra vocês. Então eu vou parar de enrolar um pouco aí vocês e soltar logo esse vídeo. Bora lá. Saudações tibianos, bem-vindo aí a um Papo na Taverna. Estamos começando aí junto com o Tibiaria. Hoje estamos aí com o Cateroide, todo mundo conhece aí mais carinhosamente como o Gordo aí, ou o cara que faz o vídeo do Tibia maneiro lá no YouTube. E junto com nós aqui estamos alguns membros aí também da taverna, estão participando aí, bebendo aí, então pega o copo de hidromel e conheça nossos amigos aí. Se vocês quiserem se apresentar aí, fica à vontade.
Ah, tô suave. Não, Muito bela apresentação, tô suave. Não, foda-se vocês estão ouvindo aí, caguei, tô suave. Olha que galera legal, a gente tá vendo aí que a galera já... Então, beleza. Eu gostaria de fazer um adendo aqui, então. Vai. Eu fui ludibriado, eu fui chamado pra entrar nessa onda aí, pra tá bebendo rum com vocês. Cheguei aqui, tá tendo cerveja de pera. Não tá legal. Quarentena, né, irmão? Quarentena, a gente pega o que tem, né? Cara, a gente tá falando aqui na taverna, a gente falou aí o Cateroide, o Gordo aí, mas se alguém não conhecer, caso alguém não conheça, você quer se apresentar aí e falar o que você é, o que você representa aí nesse jogo aí? Explica Ah, pra eu você sou... Ah, não, beleza. Meu nome é Júlio, mas é conhecido aí como Cateroide. Já faz 12 anos que eu tenho um canal de Minecraft. A gente desbrava Minecraft, desce picareta e tenta desvendar os mistérios que tem. No Minecraft tem um lugar chamado Rock Guard, que a gente desce a picareta lá a fim de encontrar alguma coisa. A gente tem a esperança que do nada na picaretada suba alguma coisa, um GM, um boss, o dono da CIP, alguma coisa desse tipo aí. Nessa pegada aí. Tudo menos update sensato. Exatamente. Entendi. Então é uma pessoa que a gente vê aí que tem uma história aí por trás do jogo, né? Minecraft, Empenhado. né? Brincadeira à parte, eu acho que todo mundo conhece aí, é um cara, vamos dizer aí, uma das lendas aí brasileiras, tibiana, mas podemos dizer aí mundiais, se o mundo entendesse português, obviamente, mas é um cara aí que tem bastante influência, faz bastante pelo jogo. E alguém quer fazer uma pergunta aí, já de cara aí? Eu queria, só assim, pra quem estiver ouvindo essa gravação aqui, cara, a gente tá começando, esse é o primeiro episódio do Papo na Taverna. Isso. Com o Cateroide. Começou devagarzinho. Então, né? assim, ó. Chegou Recomendo pesado que o os negócio. próximos vocês nem ouçam, porque daqui pra frente é ladeira abaixo, irmão. A gente já começou só a nata. com o Cateroide. Mas bar é assim, Sim. geralmente, né? Exatamente. Você chega bonito e... O resto é... Tá, eu posso começar a fazer uma pergunta então? Se Vai lá. Pode. Tá. Vai. Ô, Julião, seguinte. Ó, vou ler aqui do Ai. jeito que foi escrito, tá? Ó, você foi pioneiro nos vídeos de highlights de Tibia, cara. Pegando aí as cenas que a turma faz em Twitch. Em Twitch não, que você não pegava da Twitch, pelo menos até quando eu via, cara. Mas você pegava... no não Tibia tinha. Cast, né? Isso. Hoje em dia, cara, a gente tem vários canais que abordam esse assunto. Só que eles pegam clipes da Twitch e também pegam o dia do server e tal. Não é só do global, pelo que a gente vê. Sim. E também, cara, é frequente você falar no seu canal que você não gosta de fazer mais do mesmo. Porém, Sim. essa série que você teve do seu canal de vídeo foi uma série de muito sucesso, né? E levando em consideração esse mais do mesmo, mas em contrapartida tendo essa parte que foi uma série de muito sucesso, você não se vê mais fazendo vídeo sobre highlights do Global? É uma pergunta bem frequente, inclusive, pra mim. O pessoal, assim que começou a aparecer os clipes, começaram a me cobrar, a fim de eu voltar a fazer, que era o programa Tibiano, só que agora com o TibiaCast. Desculpa, com os clipes da Twitch. E existem alguns pontos aqui pra se abordar. Porque, assim, antigamente tinha as jogadas do TibiaCast, e nessa época, por o simples fato de ter o TibiaCast, você não tinha muito a pessoa em si. Era sempre o Tibia, a jogabilidade, e não tinha a pessoa por trás querendo fama ou fazendo algo em prol de querer se aparecer. Muito menos... Exatamente, a jogabilidade do cara, e ele colocava isso lá no TibiaCast sem nenhuma vontade de, sabe, de ter algo muito grande acontecendo. Quando eu comecei a pegar, começaram a surgir algumas coisas diferentes, sim, mas você via que era só a jogabilidade do cara, bem diferente da Twitch. Não tô dizendo que a Twitch faz isso, né, que os caras que tem ali, que o pessoal que tá fazendo live, que os clipes que são gerados ali são apenas em prol de querer se aparecer. Mas o que eu notei, já que vocês gostam de dar uma farpada, o que eu notei quando começou a aparecer, né, que o pessoal começou a pegar clipe, né, pra fazer o canal de clipes e tudo mais, começaram a aparecer pessoas criando situações apenas pra chamar atenção. E isso era claramente, a pessoa se via claramente que ela tá fazendo algo forçado. Então, de início, eu tinha um certo repúdio, né? Vamos dizer, não sei se isso é tão negativo assim para algumas pessoas, mas eu não queria simplesmente pegar aquilo ali, porque não tinha jogabilidade. Não era um cara que, por exemplo, fez alguma jogada, matou um boss raro, mostrou seu PVP, não. Era o cara, a pessoa.
chamando atenção em alguma ação dela na webcam. Com isso, se eu pegasse aquela cena, iria aparecer claramente que eu tô dando ibope pra um cara que tá fazendo algo só pra querer se aparecer. Bem diferente do TibiaCast, que não tinha o cara se aparecendo, era a jogabilidade dele. Os tempos foram mudando, muitas pessoas abandonaram essa parada, e hoje em dia a gente tem uma parada um pouco mais neutra, que realmente tem os clipes e coisas naturais que acontecem. Só que ainda entra uma outra questão. Por que eu não gostaria de fazer? Existe um porém nessa questão. Tem a questão de... Quantas questões eu já falei? Tá contando aí? Vai contando. Tem a questão dos direitos autorais. Porque não é todo mundo que vai querer que eu zoe o cara, que eu brinque com ele. Eu posso pegar, por exemplo, pegar um vídeo de alguém, fazer alguma zoeira em cima e elogiar, mostrar o quão o cara é foda, como eu fazia antes. Só que do nada o cara vira zoado, como aconteceu no Jorge Gerado do 7KK, que eu fiz um vídeo. Aí todo mundo começa a zoar o cara pra caramba, aí esse cara se sente ofendido, ele tem todo o direito de ir lá no meu canal e pedir pra tirar o vídeo, porque é direito autoral. Do nada ele pode simplesmente não querer mais. E sem contar que muita gente também faz muita live de propaganda e não do Tibia, sabe? Então tem várias questões rodando em cima disso. Hoje em dia tá ficando um pouco mais clean, o pessoal tá organizando melhor, tá aparecendo mais o Tibia, tá fazendo coisas mais interessantes, daria sim pra pegar alguma coisa e fazer em cima disso. Só que são várias coisas. Tem questão de música que os caras usam na live, que pode dar direito autoral no YouTube. Tem a questão da imagem do cara, que pode ele não gostar. E eu não sei, eu acho que essas coisas são as principais no momento que me atrapalham em querer fazer alguma coisa parecida com o que eu fazia antes. Tá, dando uma resumida então, o pessoal gourmetizou demais esses clipes e não só seria um pouco mais difícil para você criar os vídeos, mas também daria muito problema com direito autoral e mostrar coisas que você não quer mostrar. Eu acho que o outro lado, que é o motivo que eu não assisto tanto esses clipes que ele falou, cara, é nego muito forçado. É gente muito forçado, fazendo de tudo pra aparecer num canal do Ferumbrinhas, por exemplo. Fazer uma abaixo-assinada aí pra volta do Daniel Paladino, né, cara? Exatamente. Mas, o Cateroide, vou emendar uma pergunta aí, já emenda na sua resposta? Igual, você disse que gosta de sempre tá na vanguarda aí, tentando oferecer alguma coisa diferente. Com essa perspectiva, se os teus highlights fossem de coisas que soassem mais naturais, mais harmônicas, não seria um diferencial? Você ser um cara mais criterioso, com mais filtro, talvez fazendo com menos frequência esses highlights, porque esses canais que a gente conhece, eles publicam os vídeos a cada 2, 3 dias, né? Então, pela necessidade de ter uma frequência, talvez que eles estejam um filtro um pouco menos rigoroso. Você não acha que dar uma filtrada melhor do seu gosto não sairia um produto bacana? Seria interessante. Mas aí, vamos lá. O programa Tibiano fazia, alguns, no caso, aparecia uma vez por mês no canal. Porque dava muito trampo selecionar as jogadas e colocar som em tudo. Saudade tendo isso tendo isso em vista, se eu for pegar e fazer algo parecido, eu tenho que ter em mente que eu vou ter que colocar som em tudo. Se eu for colocar som em tudo, acaba entrando um pouco em conflito com o próprio áudio do clipe que eu for fazer. Já começa aí. Se eu for pegar o áudio original e apenas zoar, fazendo a minha narração por cima, que já seria diferenciado de qualquer outro canal de clipe que tem, seria algo interessante também. Porque aí eu posso não só comentar, zoar, mas pegar algum ponto interessante ali e mostrar pra todo mundo. Seria um diferencial. A gente entra na questão de o pessoal que faz a live permitir que eu use a imagem deles. E já começa nessa questão. E aí também... Esse filtro vai depender muito da minha pessoa também, ficar olhando e ver o que realmente eu vou poder fazer, o que eu vou poder usar e não usar. E em contrapartida eu tenho os meus afazeres que eu não tinha na época. Antigamente o programa tibiano que eu fazia era full programa tibiano. Hoje em dia eu já tenho mais coisas que eu tenho que cuidar, administrar e tudo mais. E acaba meio que ocupando esse tempo e me deixando fora dessa por hora. Valeu, vou nessa aí. Falou, abraço, pessoal. Valeu! Beleza, eu acho que já que a gente tá falando aí desse papo aí de mudança e tal, a gente tem uma pergunta que justamente pra você tratar de mudança, né? Já que você falou aí, já se expressou, o que você acha aí. O que você acha que falta no Tibia de hoje? Eu acho que falta diversidade.
A CIP, durante anos, ela tenta fazer alguma coisa e ela sempre foca naquilo que ela tem. Por exemplo, durante anos ela mexeu, na verdade, no sistema de PVP. Então teve uma época, teve o swap, que você tava no meio do pelego, trapado, você ia trocando de posição com o cara, tipo xadrez. Isso aí, cara, meu Deus do céu. Depois teve o Ghost, depois, enfim, até chegar o Retro PVP, que foi o que ela melhor acertou. Eu acho que ela poderia fazer, ela que tem todas as ferramentas em mãos, ela poderia montar um servidor com uma característica diferente para cada pessoa. Um pouco mais retrô mesmo, com sistemas mais retrôs. Assim o pessoal não ficaria pulando de OT em OT, teria a disponibilidade da CIP. E eu gosto, tem gente que gostava da época do swap, por que não um servidor de swap? Isso vai muito do que ela quer fazer para agradar o público ou quanto isso tá rentável para ela, né? Porque a gente vê que direto ela tá abrindo um servidor e ela conseguiu ver que é assim que funciona, cada vez que abre um servidor dá um boom de dinheiro. E isso a gente viu também, quem mexe com o Hotserver também funciona da mesma forma. E ela tá fazendo isso, claramente ela tá girando tudo que ela faz hoje em dia em torno do dinheiro. Tanto é que ela tá trabalhando em outros jogos. Tá se tornando algo, tá tentando expandir. Então, eu que tô de fora, eu não jogo mais, né? Eu não sou mais frequente dentro do global. A partir do momento que eu comecei a mexer com um servidor, eu comecei a entender melhor a CIP em certos pontos. E consigo ver claramente que hoje em dia o que ela tá fazendo é melhor abrir servidores, mantém um certo tempo, junta todo mundo, abre outro e, consequentemente, isso daí dá uma grana do caramba. Eu vou puxar um comentário meu que não é bem uma pergunta, depois é pra todo mundo, não só pro Júlio também. É a mesma coisa que aconteceu com bot e que tá acontecendo com dominante, na minha opinião. Eles estão mantendo enquanto é rentável. Eu acho que o bot ficou muito tempo no servidor porque era uma pessoa que comprava PA para vários char. E uma hora eles começaram a perceber que tava perdendo muito jogador e aí acho que desbalanceou o negócio. Então perdeu muito jogador e aí só as pessoas que compravam coin para vários char não conseguiram segurar a economia. Eu vejo que carta, mano. Então, e eu vejo que pra dominante tá meio assim, sabe? Tem muita gente que não viu que dominante não virou negócio, já virou negócio. A CIP também já viu isso, mas eles não mexem pra mudar. Essa questão de dominante, a questão de dominante, realmente você tem razão, já virou um negócio e não é de agora, é de anos. Já. Eu vou até fazer sei lá, não sei se eu Desabafo. deveria, mas... Desabafo. Não é um desabafo, é um detalhe, né? A gente teve o caso recentemente, que foi o Natan versus o Rubini, onde a gente tinha o time do Rubini, que todo mundo reclamava porque cobrava Guild Bank, que é de anos natural isso. Depois eles começaram a cobrar Tibia Coin. Depois chegou o Natan, que não cobrava nada e conseguiu ganhar o servidor. Aí todo mundo vai lá e... Nossa, da hora a atitude do Natan e tal. Mas não existe não cobrar Guild Bank. Entenda que, por um lado, o Rubini cobrava. Eu não tô puxando sardinha pra nenhum lado, eu tô tentando explicar a situação aqui. O Rubini, vou falar, a guild que o Rubini fazia parte, né? Cobrava Guild Bank, seja ele por KK ou Tibia Coin. O Natan conseguia não cobrar isso porque o dinheiro tava vindo de outro lugar. Como ele mesmo disse na entrevista, vinha do Santiago. Então o Santiago investiu muita grana no time para fazer o time vencer, consequentemente, não precisava do Guild Bank. Mas é óbvio que um time que não tem um patrocínio desse precisa se manter de alguma forma. Eu acho muito, por exemplo, vamos montar um time, a gente aqui, ó. Quantas pessoas tem aqui na sala nesse momento? Umas 8, 9? Tô ruim de conta. Mas pode botar aí 1,5. 7 Todo mundo aqui bota 1,5, né? Não vale isso tudo, não vale. Vamos 7. montar um time. Vamos montar um time e bota um de cabeça aí, ó. O Craig que tá gravando, que é o bot, ele é o cabeça do negócio. O que acontece? Vamos fazer de conta que no meio do nada tem uma treta e a gente vai gastar aí 5 mil. Não importa o que, falei um valor aleatório. Esses 5 mil tem que vir de algum lugar. Se não tem patrocínio, tem que vir de Guild Bank. Se não vir de Guild Bank, tem que ter patrocínio. Deixar na mão de cada jogador, para cada jogador fazer o seu dinheiro, guardar, para na hora da guerra o cara ter o dinheiro para pelegar, para ir lá e batalhar, é muito arriscado. Sim. Desculpa, mas eu não sei quando vai ter. Eu, como membro de um time, que eu só quero jogar,
Eu não sei que hora vai ter uma guerra. Eu vou ficar juntando dinheiro até quando? Aí eu olho passando um addonzinho ali, uma oferta. Putz, eu podia ter aquele addonzinho, aquela montaria. Não vou poder comprar porque eu tô esperando a guerra enquanto eu junto dinheiro. A gente já não junta na vida, né? Quanto pois mais no jogo. Seria uma atitude meio errada de um líder esperar que os membros tenham dinheiro estocados pra na hora da batalha eles se manterem. E eu tenho uma informação aqui quanto a isso da guild do Nathan, que essa informação não vem de mim, vem de um streamer, tá? Saindo do forno aí, saindo do forno. Sério. Vem de um streamer, tá? Que é a guild do Nathan, ela não cobra guild bank mesmo, porém nesse servidor novo já Vibra que saiu aí, parece que a guild fechou o respaldo dos Glut Bandit lá de Oramonde lá, e ninguém podia fazer. Se algum membro da guild quisesse fazer, era 500 Tibia Coin na mão do líder lá. Não, era do Nathan, era outro líder, tá? Uhum. Mas se quisesse fazer, era 500 Tibia Coin lá. Então, tipo, não tem guild bank, mas se quiser fazer umas coisas aí, vocês vão ter que pagar um negócio. Assinado pelo Jorge Soros. Bom, e só um adendo aí, que complementando o que a Cateroide falou, e realmente, a questão, o que acontece? O jogo vai evoluindo em questão de força, e quem se organiza sai na frente. Para manter essa estrutura, realmente você precisa ter de dinheiro. Por exemplo, o que acontece com as guilds dominantes? Elas fecham os respawns, os melhores, e você tem uma estrutura de TS para ter sempre time para fazer quest, para organizar o respawn, por exemplo. O cara que paga o guild bank, que faz parte da dominante, ele pode dar o claim, ou seja, vamos pegar, por exemplo, o Belobra, que tem a dominante lá, mas agora, para os mid-level, eles têm que se virar entre o jogo. Se eu quiser caçar, o pessoal tem que ter o costume de respeitar a carta. Lá é não PVP, né? E tem a dominante, o pessoal dá risada, dominante não PVP, enfim, deixa esse papo de lado. Para eu conseguir caçar, eu tenho que logar com o meu nome na carta. Aí o cara vai falar, eu saio daqui 1h30. Tá, aí tem um next. Ele vai caçar 2 horas e depois eu entro. Se eu deslogar meu share, eu perco a vez. Pode entrar algum troll e tirar. No caso de guilds de servidor que já tá dominado, o cara dá o claim de lá no TS, uma estrutura mantida, ele pode trabalhar, ele pode ir no supermercado. Na hora que ele tá marcado para caçar, ele vai caçar. Então, para os players, é interessante que os players que têm um pouco mais de frequência no jogo, é interessante para eles manter essa estrutura também, entendeu? Então a gente tem que olhar para esse lado, porque talvez pelo lado de quem é level baixo ou quem joga casualmente, vê a guild dominante como uma coisa puramente opressora. Então, eu acho que o ponto é esse aí mesmo que você falou, cara. Quem joga casualmente acaba sendo muito punido com isso. É um jogo pra quem se dedica mais e pra quem tem mais tempo, com certeza. Mas é aquilo, se você não quer se organizar e você não se dedica, você vai eventualmente ser dominado por quem se dedica e por quem se organiza. Não tem como. É a vida. Só fazer aqui uma observação também. Só pra terminar o que eu tava falando, eu não quero dizer que pagar guild bank seja coisa errada. O errado, talvez, seja a forma que os líderes usam o dinheiro. Eu acho que é essa a questão que muita gente reclama de pagar, porque você vê alguns líderes, alguns eu não sei qual, não vou falar nome nem nada, aí você vê que alguns abusam do dinheiro, abusam da grana que tem, gastam em favor próprio. Não, aí você que tá falando. Não falei nada. Falei nada. Depois tem que editar essa porra. Vai dar trabalho. Eu acho que, no caso, eu sou a favor de pagar o Guild Bank, porque realmente é uma guild, é um pessoal que tá te ajudando, te defende, você tem a organização para você poder caçar de boa, e se acontecer alguma coisa, é uma grana que vai estar ali pra gente continuar jogando, continuar fazendo parte daquele servidor. Porém, o que falta, no caso, é mais organização na questão desse dinheiro, de como que ele entra, o que vai ser feito, talvez a transparência do que está sendo feito com o dinheiro, sabe? Sim. Porque é muito... sempre que eu converso com o pessoal que tem essa questão, a galera reclama mesmo. O dinheiro tá indo pra guild, pro líder, estão gastando com eles e não tá gastando com a guild em questão. Agora deixa eu puxar, ainda no assunto de dominante, mas deixando o Guild Bank de lado, falando como um jogador neutro que parou de jogar porque é impossível jogar sendo dominado, não poderia separar o PVP da Hunt, para não precisar ficar, por exemplo, pagando o Guild Bank para poder caçar, porque, por exemplo, eu trabalho numa multinacional, quase não tenho tempo para jogar,
tenho uma filha. Então, assim, meu tempo pra jogar é muito limitado. E eu parei porque o pouquinho de tempo que eu tenho pra caçar, eu não consigo um respawn, por exemplo. E aí, a CIP não teria alguma ferramenta pra separar? Quem quiser ficar no pelego vai pro PVP, mas, sei lá, sistema de dungeon, alguma coisa diferente, pra que quem é neutro também tenha um tempo limitado, consiga caçar e aproveitar o jogo de outra forma? Seriam umas áreas não PVP que você tá querendo dizer, André? Não área não PVP, mas vamos por os Instância de dungeon, né, que tá falando? Não consegue pegar nada pra caçar, entendeu? Tipo o que tem no WoW, né? No Albion. Albion tem um sistema assim. Então, é isso que mais ou menos, né? O Albion tem PVP ali na A dungeon. minha pegada com dominante é essa, porque assim, eu não discordo do que o Nelson falou. Os caras jogam mais, se dedicam mais, por isso eles têm esses privilégios. Mas tem gente que não se dedica por falta de opção e é um jogador casual e aí esse jogo acabou pra quem é neutro, entendeu? Eu acho que muitos jogos têm isso, né? Alguns servidores, né, clandestinos aí de Tibia fizeram isso também, né? Uma área que você sai, quando você entra lá, o pau pode quebrar, em Forced, vários servidores fizeram isso e outros modos, né? Como o Júlio falou aí, né? O pessoal criou aí modo tipo de tipo PUBG aí, como é que era o nome lá? O Cimata lá, né? O Royale, Battle Royale. Fizeram um Royale de Tibia, pô, entendeu? E, pô, foi um sucesso da porra. Então, outros modos, né, que possa deixar o jogador casual mais à vontade, dar mais opções pro jogador escolher, né? Mas eu acho, assim, que só depende do quão rentável isso vai ser pra ela, né? Também como o Júlio descreveu, né? Isso só ela sabe, né? Mas, André, você não consegue jogar ou você não consegue as melhores antes? Eu não consigo hunt, ponto, porque as melhores estão com os caras da dominante e as piores estão com os makers dos caras da dominante. Quando você é a situação do seu servidor, então. Tipo... E tem outra, mesmo que você não consiga as melhores hunts, vamos supor, os hunt grounds tops, eles são os que dão mais dinheiro, eles inflacionam o mercado. E aí, vamos supor, quando que eu vou ter uma Falcon Plate, por exemplo? Se eu não consigo caçar a ponto de ter dinheiro pra comprar uma, e ela vai continuar custando 100, 150 kk, porque tem gente que faz esse dinheiro no jogo, entendeu? Então a questão acho que não é nem de pegar o melhor respawn ou o pior, entendeu? O tema complicado porque ele contrasta de uma das maiores belezas do Tibia, na minha opinião, é a liberdade. De fato. Que é um dos maiores argumentos, né, utilizados. Se você pegar pra analisar... Pode falar. Se você pegar pra analisar, por exemplo, você pegar um jogador casual, o que é interessante pra ele? Ele pode até gostar de PVP, mas o jogador casual ele não quer PVP constantemente, ele quer jogar. Agora, uma guild dominante, ela não quer só jogar. Tem que ver o quanto o PVP é tão interessante pra eles ou quão rentável é, como a gente já tava falando. Exato. Será que a guild dominante só existe porque o PVP é legal do jogo? Ou porque é rentável? Com certeza porque é rentável, porque o PVP bom era no 7.6, 7.8 pra baixo. É porque o PVP é punitivo, né? E é punindo os outros que ela consegue manter a dominância, né? Eu acho que é isso. O PVP do Tibia, ele pode até ser divertido, mas ninguém quer morrer. Porque é foda, né? Não, mas eu acho que tem outras punições já que são tão... Não são, talvez, sejam graves contra a morte, mas isso, por exemplo, na questão da dominante no PVP. O cara ficar te atrapalhando na sua hunt, na minha opinião, é tão chato quanto você morrer. Quanto você morrer hoje em dia. Principalmente hoje em dia, que a penalidade da morte tá atenuada pra caramba. E tempo é dinheiro nas hunts. Posso fazer uma pergunta ligada a esse assunto agora? Só vai. Júlio, antigamente, cara, a gente jogava Tibia e tinha uma sensação completamente, pelo menos eu, falando por mim, no caso. A sensação de você jogar era completamente diferente, tanto que a gente busca até hoje essa sensação de nostalgia do jogo, tentando fazer coisas diferentes. Só que não tem como, na minha opinião, a gente ter mais essa sensação, porque a gente cresceu, a gente entende muito mais sobre o jogo, e aí que vem a pergunta que eu quero fazer, cara. Você acha que hoje o acesso à informação e o jogo ter ficado, entre aspas, muito mais profissional, deixou o jogo um pouquinho mais chato? Eu acho que o jogo passou por evoluções, tinha que passar. Tá certo que muita gente gosta do jogo antigo, da forma que era antigamente, mas pensa, em 2020 o Tibia ainda tá parado no 7.4. Não teria como. E a grande culpa, na verdade, da gente não sentir mais isso, eu acho que tá na gente mesmo, não é tanto no jogo. Eu acho que se pegar um molequinho na idade de quando a gente começou a jogar e pegar, sei lá, os seus 16, 17 anos, jogar ele no Tibia agora,
Pegar alguma cidade aí que seja bem afastada no Brasilzão, que tem uma situação bem precária de internet, bem precária de computador, como era antigamente, jogar pra ele um PCzinho, um tibão pra ele jogar. Quando ele evoluir ou quando ele crescer, ele vai sentir falta da mesma forma, mesmo sendo Tibia atualmente. A grande questão é a gente mesmo. Então, é a nostalgia que prende. Mas tem que lurar uma GS no molequinho, né? Pra ele saber o que é, né? Não, ele vai ter que se apaixonar por uma mina que é homem. Vai ter que mostrar o pipizinho na webcam pra ganhar item. As fases do Tibia, né? Tem que passar pelas verdadeiras fases. Eu acho bem interessante isso aí que você falou, e eu acho que é até um ponto interessante pra gente fazer a pergunta, né? Você parou de jogar aí, né? Já deixamos isso claro aí várias vezes. Mas qual foi o motivo disso? Foi simplesmente porque você ficou ocupado a ponto de não jogar mais? Você levou Hunted, luraram a GS? O que aconteceu aí? Não, eu não levei Hunted. A última vez que eu joguei foi quando tinha o Nitera ainda, o servidor no PVP. A gente fez a missão level 100, juntou bastante gente, apareceu muita gente pra atrapalhar, eu zoava todo mundo da mesma forma. E depois disso eu não consegui jogar mais. Quando chegou o Summons, eu acabei desistindo de vez, porque o jogo acabou sendo... Acho que foi os dois, uma falta de tempo e o jogo ter se tornado diferente, ou até mesmo uma terceira opção aí, que é a falta de interesse mesmo, em querer conhecer como que tá o jogo e continuar jogando o global. Eu acho que na época, na situação que eu estava, acabou juntando esses três. Eu não gostei do que aconteceu no jogo, parei, já não estava muito animado para jogar, e como eu estava focado com a questão do canal e com outras coisas que estavam acontecendo, eu acabei meio que focando em outra coisa e me apegando mais, porque o Tibia, na verdade, antes de ter o Cateroid, tinha um outro canal que eu usava para fazer qualquer outra coisa. A minha primeira paixão é a edição mesmo. Eu sempre gostei de filme, editar vídeo, fazer essas coisas. E eu acabei usando o Tibia, que foi uma... Vamos lá então. Agora vamos... O bagulho ficou louco. Voltei. Então tem aí a primeira paixão, que seria editar, né? Eu gostar de mexer com vídeo, essas coisas. A segunda, que era a música. E a terceira que apareceu no meio disso, Tibia. Então o que eu fiz? Eu comecei a editar, que eu gostava, um jogo que eu tava gostando, e comecei a fazer música, que eu gostava de música, eu tava aprendendo música na época, fazia música com o tema do jogo. Então o Tibia acabou sendo, o público acabou sendo um meio no qual eu pudesse fazer alguma coisa. Vou fazer música porque eu tenho o público do Tibia. Eu vou fazer vídeo porque eu tenho o público do Tibia. Então, na época, antes do Cateroid, eu já fazia tudo isso sem ser pra Tibia. Quando eu montei o Cateroid, que não era pra ser reconhecido, era pra postar vídeos de um personagem que eu tinha, que a ideia era só editar vídeos dele e postar só, acabou ficando conhecido e acabei usando isso até hoje. Então tudo que eu sinto vontade de fazer, eu tenho vontade de soltar um balão com gás hélio. Eu vou soltar qualquer balão? Não, eu vou transformar isso em algo do Tibia. Então eu vou soltar um balão de gás hélio em formato de um boneco do Tibia. Então, tá vendo como tudo tem um meio do Tibia pra isso? Você vai ligando a parada. Então, até por isso que você é um criador de conteúdo, né? Você é um cara que... Eu acho que você é midiático, né? Você gosta de estar ali, mostrar as coisas, né, que você tá fazendo e tal, né? O que é midiático, velho? É um cara que gosta de estar ali na mídia, mostrando os seus feitos, da forma que você faz mesmo, o seu canal... sua música, que seja. Eu gosto de criar. Até voltando no primeiro tema que a gente tava falando, que eu gosto de fazer coisas novas. Às vezes eu fico procurando alguma coisa que me desperte a criatividade de fora pra trazer pra galera do Tibia. Eu não tento trazer o que já tá dentro, né? A gente já vive numa bolha, o Tibia é algo pequeno, apesar de a gente ter números de visualizações gigantescos em um jogo que não tá, então, tão na alta assim. E eu tento trazer de fora pra galera sempre ver alguma coisa diferente. Pô, a parada do clipe que eu fiz, ninguém tinha feito. A parada de fazer o talk show, botar a cara, gastar dinheiro, encarar as consequências, fazer, mesmo que seja ruim, mas você fez. Você tirou da sua cabeça. É novidade. É novidade, exatamente. Eu não fiquei preso à mesmice ou à facilidade de querer fazer alguma coisa. E todo mundo se amarra. Você vê os comentários, todo mundo se amarra. Nem todo mundo. Vai ver os comentários da entrevista com a Sarah lá. Mas aí hate tem em todo lugar, né?
Bom, pessoal, essa então foi a primeira parte da entrevista aí com o Cateroide, tá? Só pra reforçar pra vocês, deixa aquele like, dá aquela inscrevida bonita aí no nosso canal aí pra dar aquela fortalecida na firma, beleza? Eu não vou enrolar muito vocês aqui não. Quem quiser continuar aí vendo a entrevista com o Júlio, é só clicar aí no vídeo que tá aparecendo na tela aí pra vocês, beleza? No mais, tamo junto, molecada, valeu e falou!